voltamos com o programa Fé e Vida, hoje com a presença do Dr. Jean Mendes. Eu não quero me alongar muito na minha fala, porque ele tem apresentado algo muito interessante nessa área para a gente e por isso que eu o trouxe aqui, né? Um olhar profissional sobre essa realidade. Eu dizia no bloco anterior que essa questão de que às vezes a gente hoje está aí querendo levantar inúmeros argumentos, né? Inclusive existe um movimento pró-descriminalização do aborto, o que nos preocupa muito. O debate tem sido assim, bem amplo, né? As religiões, por exemplo, no Brasil, estão trazendo a sua reflexão, vários segmentos da sociedade e a própria justiça brasileira, né? Mas eu estava colocando aqui, doutor, no bloco anterior, e a gente terminou, eu estava dizendo como é curioso, né? Muitas vezes, nós decidimos de acordo com a nossa conveniência. Quando eu falava, por exemplo, da inseminação artificial, quando eu falava da fecundação in vitro, quer dizer, onde é que eu concebo, quando eu tenho uma necessidade, que a vida começa? Qual é o primeiro passo, no caso de uma impossibilidade, de uma dificuldade, problema de fertilidade, né? Aí vai, por exemplo, para todo um mecanismo, que a gente pode dizer assim, instrumental, né? Sim. De manuseio, né? Do espermatozoide, do óvulo, provoca-se naturalmente a fecundação. Estou usando os termos certos, sim, doutor? Sim. E ali se concebe que há vida. Sim. Porque se não houvesse vida, não teria o futuro. Quantos filhos desse processo nós temos? E não se tratou de semana, foi segundo, foi instante, foi uma intervenção humana, graças à sabedoria divina que concebeu o ser humano, manusear, né? Manusear o óvulo, manusear o espermatozoide, fazer isso de forma laboratorial, aí se concebe a vida ali. Engraçado. Quer dizer, deu a ela todas as condições para ela se desenvolver, mas se não tivesse aquele passo, ela não se desenvolveria. Então é isso que me angustia, porque aí depois quando a gente quer descriminalizar, é o que o doutor falava. Quem é que vai defender aquela pessoa que não pediu para entrar nesse processo, que dependia de atitudes externas e às vezes teve atitudes externas até erradas, impensadas, mas que não devem justificar agora a interrupção, né, do desenvolvimento natural daquela vida, que já está num organismo feminino, já está no meio de nós, já é mais um. É isso que me gera inquietação, por isso eu fazia reflexão aqui, né? Eu penso se Maria dissesse, eu não quero, eu vou ter problema demais, né? Eu não quero, eu vou ter problema demais, porque ela correu todos os riscos. Não me é conveniente agora. Não me é conveniente agora. Não sou casada, né? Veja que curioso. O que o senhor sente em relação a essas inquietações que eu trago, doutor? O senhor como... Então, assim, como sempre eu tenho que eu tenho essas reflexões, eu tento fazer isso pelo olhar da medicina como médico, mas também e é o um seu olhar lugar, né, doutor? Cristão. Eu não consigo separar, né, o eu médico do eu cristão. E o que eu vejo, assim, como médico, é nosso dever defender a vida e não promover o fim dela. Agora, como cristão, realmente a legalização de um aborto simplesmente pelo desejo de não gestar, realmente é algo que não me agrada nem um pouco como cristão. E a gente percebe, doutor, que na verdade esse movimento pró-aborto, ele está acontecendo sob justificativa de encontrar soluções para problemas outros, né? Sim, mas veja bem, padre, é sempre colocado que o aborto ele vai acontecer de uma forma ou de outra, porque quem tem condições financeiras vai procurar meios para fazer isso, e quem não tem condições financeiras,
ou vai ter uma gestação desastrosa ou vai procurar meios clandestinos para realizar o aborto, e isso seria um problema de saúde pública. De fato, é um problema de saúde pública. Muitas mulheres morrem todos os anos tentando realizar aborto. Mas vamos pensar por uma outra ótica. Quantos bebês morrem em aborto? E são vidas também. Né? E de outra maneira, nós temos outros problemas de saúde pública, como as drogas. Me desculpem a comparação, se vai ser uma comparação ruim, mas a gente tem um problema grave de saúde que são as drogas. Muitas pessoas morrem pelo uso de drogas, drogas adulteradas, por overdose de drogas. Então, uma vez que isso é um problema de saúde pública, então o governo vai institucionalizar o uso de drogas, o governo vai passar a fornecer drogas, vai passar a produzir um ambiente seguro para que as pessoas possam usar drogas. Então, uma vez que isso é um problema de saúde pública, não necessariamente isso tem que ser institucionalizado pelo Estado. É interessante você trazer essa reflexão, doutor, porque o que me deixa indignado diante do problema que está posto aí é exatamente isso. O argumento é trazer soluções. Mas que soluções para uma saúde pública sucateada como nós temos? Né? Em que vocês, profissionais da saúde, não têm condições de exercer a medicina com dignidade. Sim. O povo morre no país inteiro pelos corredores dos hospitais, pela falta de infraestrutura. O Estado não cumpre o seu papel. Eu acho a minha indignação diante dessa problemática toda parece que traz mais um elemento para o problema. Sabe? Será que o nosso maior problema hoje seria fazer esta frente, levantar todo esse movimento de descriminalização do aborto? Ou parar para refletir sobre o problema sério que se tornou a saúde pública no Brasil? Onde o povo tem morrido por falta de acesso, por falta de empenho de um governo que tem o seu papel e não o exerce, né, no Estado. Então, isso é que eu fico indignado. Como se... a ideia é assim, o problema do aborto se torna um elemento a mais dentro de todo um conjunto. Né? Dentro de todo um conjunto. E isso me deixa muito inquieto. Sim, sim. A questão da saúde no Brasil realmente é um problema que está aí patente para todo mundo. Basta você passar na porta de um hospital para você ver a situação que a saúde se encontra. E realmente tentar criar mais um mecanismo, né, que ao invés de colaborar com o bom funcionamento desse sistema, vai sobrecarregá-lo ainda mais, né? Isso realmente é algo preocupante. Sobre a questão, voltando mais uma vez sobre o que eu falei do princípio de quem defende a legalização do aborto, eles colocam sempre as consequências que isso teria sobre a vida da mulher. Sempre como uma forma desastrosa, tanto para a saúde física quanto mental. Né? Sempre se esquecendo, como eu falei, do embrião que está ali. Mas eu acho que o nosso princípio, a questão de lidar com esse problema, deveria se centrar muito mais na prevenção daquela gravidez, de forma que evitasse que aquele momento chegasse. Existem tantas coisas que podem ser feitas até que aquele momento de gestar aconteça. Então, por que a gente vai investir justamente no momento de que já existe uma vida ali, de encerrá-la, entendeu? Então, eu acho que as políticas públicas, as políticas de saúde, elas deveriam se centrar mais na questão de evitar que a mulher chegasse a esse momento e desse apoio para ela também no momento que ela estivesse em crise existencial, numa grave crise emocional, que pode levar ela a tomar uma decisão que mais tarde ela pode se arrepender e também trazer consequências psicológicas para ela. Sim. Então, a minha opinião, acho que as políticas de saúde deveriam se centrar mais nessa questão do que simplesmente em querer, desculpe o trocadilho, mas abortar o problema. É verdade. Mas eu agradeço muito, doutor. Assim, eu queria refletir mais sobre o assunto mesmo. E é claro, graças a Deus, né,
o senhor está na área da saúde, fala a mesma linguagem que a gente, tem essa compreensão. O nosso intuito com o programa Fé e Vida hoje é, de fato, se levantar em favor da vida, fazer a reflexão de que é preciso continuarmos repensando e que para quem é cristão é inconcebível compreender esse caminho que se percorre em nossa nação como uma solução para o problema. Nós temos um problema muito mais complexo que é o problema da saúde e que a gente precisa de fato se organizar como nação, né? Sociologicamente, politicamente, economicamente, e para que tudo isso esteja de fato em benefício da vida. Doutor, eu quero agradecer muito o senhor pela presença. Eu agradeço a oportunidade. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas, como homem da saúde. Eu fico muito grato pela presença do senhor e eu tenho certeza que as pessoas que ouviram sua reflexão também perceberam a sobriedade no trato com o assunto. Sim, sim. Eu queria dizer, antes de mais nada, eu fiz uma confusão no começo. Queria mandar um abraço a todo mundo da paróquia a qual eu faço parte, do Perpétuo Socorro, a paróquia do Orfanato, que é uma conhecida aqui na cidade. Eu gostaria de dizer para você que está em casa que fundamental, eu acho que deve ser defender a vida, defender o valor da vida e não a questão da interrupção dela quando ela não é para nós conveniente, quando ela não é para a gente algo que seja prático naquele momento ou desejado. Se trata de uma vida e a gente nunca pode esquecer isso. E para as mulheres que estão passando por uma situação conflituosa, estão passando um momento de muitas vezes de desespero por uma gestação que veio de repente, peça ajuda, converse com as pessoas ao seu redor. Não tentem tomar medidas desesperadas, né, porque ainda essa situação, como ela ainda não existe no Brasil, então não existe um abortamento seguro no Brasil. Não façam medidas desesperadas, porque vocês vão estar colocando a vida de vocês em risco e podem trazer consequências desastrosas para o resto da vida, tanto física quanto emocionalmente. Então, procurem ajuda com seu médico, procurem ajuda com seus amigos, com seus parentes, que certamente vocês vão encontrar apoio para esse momento. Obrigado, doutor. Deus abençoe. Procura ajuda com o padre da sua paróquia também. Sim, com certeza. Né, doutor? A gente está aí para te ajudar a superar essas horas difíceis de tempestade. Assim chegamos ao término de mais um programa Fé e Vida, e hoje falando aqui da importância incalculável, do valor incalculável da vida que deve ser preservado desde o momento da concepção. Que Deus Nossa Senhora abençoe você e a sua família. Que a proteção de Nossa Mãe, Nossa Senhora, seja contínua em vossas casas. Que Nossa Senhora da Boa Hora seja companheira de todas as mães que desde já se percebem em processo de gestação. Que o Espírito Santo conceda sabedoria e discernimento a todos os duvidosos e duvidosas, a todos aqueles que estão seduzidos pelos pensamentos da sociedade, concebendo como normal aquilo que atenta contra a vida inocente. Abençoai, Senhor, a todos os vossos filhos e filhas que nos acompanham. Abençoai, Senhor, esta água, que a vossa graça seja o nosso sustento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Programa Fé e Vida. Oferecimento: água mineral viva. Beba e sinta a diferença. E Esquema Quente. Bar,
churrascaria e pizzaria.